capítulo 2. Eu gostaria de apenas um versículo 13. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: outra razão ainda temos nós, incessantemente, dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Senhor, mais uma vez na tua presença, nós te agradecemos, ó Deus, por estar na tua casa, pelo que o Senhor já ministrou ao nosso coração até aqui, mas clamamos agora que o Senhor seja com cada coração aqui neste momento, e que a tua palavra, ó Deus, será aqui, ó Pai, traga através, ó Deus, do teu Santo Espírito, que cada coração seja como uma terra boa, Senhor, para receber a tua palavra, ó Deus, como tu tens para cada um aqui. E quero também, ó Pai, em nome de Jesus, repreender, ó Deus, tudo aquilo que se levanta em oposição, seja no âmbito natural ou espiritual, Senhor, que caia por terra e que teu Santo Espírito tenha total liberdade de ação através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pode sentar. Palavra, né? Eu quero falar um pouquinho sobre palavra. Como a palavra está em crise hoje em dia, né? Há um tempo atrás, uma palavra dita era algo incontestável. Há um tempo atrás, nem se assinava nada. Era apenas uma palavra e aquilo era honrado. Ninguém duvidava da palavra de uma pessoa. Porque a palavra, ela significava a própria honra da pessoa. Há muito tempo, talvez alguém aqui nunca nem tenha ouvido falar nisso, que algum dia apenas uma palavra firmava um compromisso, sem se voltar atrás. Porque hoje em dia a gente assina, vai para cartório, né, registra, faz tudo quanto é coisa e a pessoa ainda não cumpre aquilo que foi acordado. Uma palavra, ela tinha valor como se fosse algo escrito, um contrato escrito. Mas hoje o valor da palavra do homem, ela está em crise. Quem aqui, não precisa vir responder não, mas quem aqui confia plenamente na palavra de alguém? Por mais que a gente confie, por mais que a gente conheça, será que nós confiamos plenamente na palavra de alguém? Uma palavra dada hoje não tem mais o mesmo significado de antes. A gente sempre duvida lá no fundo. Por mais que você, como eu já disse, né, venha confiar. E isso tudo, por causa do decorrer do tempo, as pessoas passaram a não cumprir mais as palavras. Ficou sempre assim. Hoje em dia fica o dito pelo não dito. Eu falo aqui, amanhã eu falo, não falei. Não é mais assim. Não vou mais firmar isso. O mundo realmente hoje, ele jaz na desconfiança, no engano, na mentira. E como a própria palavra diz, né, jaz no maligno. E não é diferente de ser um mundo de desconfiança, de falta de palavra verdadeira, porque a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira, e nele nunca haverá verdade. E quando aqueles jaz no maligno, nós também vivemos isso. Nossa, aqueles no mundo, né, que vive assim. Mas Deus hoje quer trazer a nossa memória de que ainda há uma palavra que é eficaz, que é fiel, que é a palavra dele.
uma palavra que é digna de toda aceitação, que é digna de toda confiança. E por causa dessa desconfiança hoje da palavra do homem, por causa da desvalorização da palavra, o mundo hoje muitas vezes tem desconfiança com a palavra de Deus. Muitas vezes porque nós sabemos que o homem mente, que o homem não cumpre a sua palavra, o mundo hoje tende a não crer que a palavra de Deus é fiel, é infalível, é verdade. Por isso o Senhor quer trazer hoje a nossa memória de que a palavra dele é diferente, de que realmente há uma palavra em quem nós podemos confiar, há uma palavra que sempre vai nos fortalecer, é uma palavra que cura, que renova, que restaura. Quantas palavras nós ouvimos por aí, que ao invés de trazer essas coisas para a nossa vida, nos desmotivam, nos ferem. Mas a palavra de Deus para a sua vida é palavra de transformação, é palavra de bênção, é palavra de força para prosseguir. E o mundo hoje precisa ver, precisa conhecer o poder dessa palavra. E a única maneira dele conhecer o poder dessa palavra é através da igreja de Cristo. É através de você, é através de mim. E nesse versículo aqui que nós acabamos de ler, Paulo estava aqui falando à igreja de Tessalônica, e ele aqui está dizendo à igreja: olha que bom que vocês guardaram, que vocês receberam a palavra. E aqui nesse versículo a gente vê algumas atitudes que Paulo destacou aqui na igreja de Tessalônica em relação daquele povo com a palavra de Deus, que nós precisamos observar e vivê-las, para que essa palavra realmente tenha a eficácia que ela pode ter. E a primeira atitude que eu quero destacar, aqui que Paulo diz, que Paulo leva, nesse versículo a gente compreender, é que a palavra de Deus, ela deve estar dentro de nós. A igreja de Tessalônica, ela recebeu as palavras de Paulo, não como palavras de Paulo, mas como palavra de Deus para a vida dela. Quantas vezes nós temos ouvido a palavra e corremos o risco de pensar que é a palavra do homem? Mas a igreja de Tessalônica ouviu aquela palavra vinda através do apóstolo Paulo e recebeu como palavra de Deus. Ele diz aqui, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes como sendo de Deus, porque na verdade ela é uma palavra de Deus. O mero conhecimento da palavra não leva à salvação. Nós vimos aqui em todos os cultos, ouvimos a palavra, nós começamos a adquirir um certo conhecimento da palavra de Deus, mas simplesmente um conhecimento não nos leva à salvação, para a qual ela foi destinada, a nos levar à salvação. Porque a salvação ela vem através de uma vida separada, de uma vida livre do pecado, e a única maneira de nós sermos santificados é vivendo a palavra na sua prática. Os tessalonicenses aqui, eles tiveram a palavra de Deus em alta conta, eles deram valor à palavra que eles estavam ouvindo, porque eles tinham certeza que era uma palavra de Deus, genuína. A palavra tornou-se para eles, de fato, a única regra de fé e prática. Será que a palavra que tem sido ministrada no seu coração, todos os domingos, escola bíblica dominical, nos cultos, a palavra que você lê, você realmente tem colocado ela como a única regra de fé e prática na sua vida? A mesma palavra que salvou ali os tessalonicenses também os capacitou a viver uma vida santa, uma vida separada
vencer as tribulações, é possível vencer as lutas, é possível viver as dificuldades e ainda continuar santo, separado, obedecendo a vontade de Deus. Muitas vezes nós erramos por não obedecê-la. E a palavra de Deus nos fala isso. Errais por não conhecer a palavra. Mas o simples, esse errais por não conhecer a palavra, não nos leva a pensar apenas no conhecimento teórico. Mas essa palavra está dentro de nós, nos levar muito além de teorias, mas nos levar à prática. E a igreja contemporânea, a igreja de hoje, precisa ter muito cuidado. Porque infelizmente a igreja contemporânea hoje, ela tem deixado a verdadeira, genuína palavra, muitas vezes por entretenimento, para atrair as pessoas. A igreja precisa resgatar o valoroso, chega a ser abundante, o valoroso valor da palavra, da verdade. Precisamos não apenas conhecer a palavra, mas obedecer. A gente vai até caminhando bem, não, eu obedeço, mas geralmente quando ela vem de encontro a alguma coisa que vai contra a nossa vontade, contra aquilo que nós queremos, contra aquilo que nós acreditamos ser certo, aí nós falamos, não, aqui agora, aí eu vou fazer a minha vontade. Nós precisamos obedecê-la em tudo aquilo que ela nos orienta, porque o Senhor é aquele que nos orienta através da sua palavra. Ainda que não houvesse ninguém que falasse, a palavra de Deus está aqui, e tudo que nós precisamos para viver uma vida de acordo com o que Ele tem, está aqui. É impossível a igreja viver fora da palavra de Deus. É impossível você viver um viver que agrade a Deus fora da palavra dEle. É impossível vivermos uma vida que agrada a Deus fora da palavra dEle. A palavra diz, é impossível sem fé agradar a Deus. Mas também diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir, tudo se resume na palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se eu não ouvir a palavra, se eu não trazer essa palavra, eu também não vou ter fé naquele que a fala. Olha, o Senhor, Ele quer que nós vivemos uma vida de obediência à sua palavra. Por isso nós precisamos tê-la no nosso interior. Uma outra atitude que Paulo destaca aqui na vida dos Tessalonicenses é que além deles terem essa vida dentro deles, eles apreciavam a palavra, eles apreciaram a palavra. Olha, não receberam apenas no ouvir, não ficou apenas no ouvir, não ficou apenas como palavras de homem, mas sobretudo como palavra infalível, como palavra fiel, como palavra inerrante. Como tem chegado a palavra de Deus até você? Porque ouvir, todos nós ouvimos. Mas depois que nós ouvimos, aí o que nós vamos fazer dela é que faz a diferença. A palavra de Deus é melhor, é o melhor dos alimentos. Do que você tem se alimentado? É a palavra que nos alimenta. É a palavra que nos alimenta espiritualmente. Olha, não existe alimento mais saboroso, mais nutritivo, mais variado quanto a palavra de Deus. Do que você tem se alimentado? Qual é a palavra que tem sido o seu alimento diário? Olha, nós precisamos estimar a palavra. Estimar é desejar, é almejar por ela. Almejar, desejar, é você não conseguir ficar longe, é você não conseguir ficar um dia sem se deliciar, sem ler, sem buscar. Quantas vezes nós passamos a semana sem buscar essa palavra? Como às vezes nós passamos semanas sem nos alimentar dela, que vai nos fazer ficar
mas nós precisamos apreciar essa palavra. E essa igreja, esse povo aqui de Tessalonicenses, eles apreciavam a palavra, eles almejavam por ela. Olha nós precisamos almejar, apreciar a palavra de Deus. Ela tem que ser o nosso principal alimento. Não é livros maravilhosos existem no mercado, canções, estudos, pregações, mas nada deve ser substituível. Nada deve substituir a palavra de Deus pura e genuína na sua vida. Às vezes eu ouço falar, tal livro é meu livro de cabeceira. Olha, o seu livro de cabeceira tem que ser a palavra de Deus. O seu livro de meditação diária tem que ser a palavra de Deus, porque essa sim é infalível, é confiável. Olha, nós precisamos apreciar. Para você quer alcançar a vitória. Às vezes nós queremos a vitória. Nós ouvimos aqui falar que Deus dá a vitória, que Ele fortalece, que Ele tira do pecado, que Ele fortalece. E eu quero viver tudo isso sem buscar a palavra, sem ler, sem apreciar, sem almejar, sem me deleitar. Não vamos alcançar. Não vamos alcançar se nós não vivemos realmente essa palavra. A palavra de Deus é que nos capacita a vencer as tribulações, as dificuldades, o pecado. Mas Paulo ainda diz, ali em Tessalonicenses, que eles se apropriaram da palavra. Paulo usa um termo aqui que ele diz: acolhestes não como palavra de homens. Esse termo acolheram aqui que Paulo se refere, ele se refere não apenas que eles ouviram a palavra. O termo acolher aqui não era simplesmente ouvir, mas ouvir com o coração, praticar. A palavra de Deus, ela só é eficaz na vida daqueles que a praticam, na vida daqueles que a obedecem. Às vezes nós temos dezenas de versículos na nossa mente e que às vezes a gente fala por aí, reivindicando a bênção, reivindicando o livramento, reivindicando que Deus faça, desfaça, mas nós não vivemos, nós não obedecemos, nós não interiorizamos essa palavra. Não vai acontecer. Aí nos frustramos com Deus. Não acontece. Deus não foi fiel, Deus não cumpriu. Olha, Deus é um Deus fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a palavra dele é eficaz na vida daqueles que a obedecem. Você tem obedecido a palavra de Deus? Acolheram, como não acolheram como palavra de homens, e sim como verdade, que é a palavra de Deus. É ouvir e levar a sério. Você tem levado a sério a palavra de Deus? Você tem levado a sério quando a palavra de Deus diz assim: olha, santificai-vos, separai-vos do pecado, perdoai-vos, amai, congregai. Você tem levado a sério tudo isso que você tem ouvido? Porque ela vai transformar, ela vai mudar a sua vida quando você passar a levar a sério. Todos aqui estamos ouvindo essa palavra. Ouvimos a palavra de Deus através de canções, através da própria palavra lida, ministrada ao nosso coração. Acho que não tem ninguém aqui que não está ouvindo. Mas ela só será eficaz na vida daqueles que a praticarem e a obedecerem. Ainda quando ela vem confrontando os nossos atos,
no nosso viver. Nós precisamos interiorizar essa palavra. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nesses últimos tempos a igreja tem substituído a palavra por entretenimento, como eu já disse. E nada deve substituir a palavra. Às vezes está aqui no louvor, a gente está animado, a gente está cantando, aí vem a palavra, aí dá sono, dá sede, dá vontade de ir no banheiro. Olha, a palavra de Deus é a parte principal do culto. É ela que vai te libertar, é ela que vai te fortalecer, é ela que vai te fazer crescer diante dele, é ela que vai te tornar uma pessoa melhor. Ainda que não desmerecendo o louvor, mas ainda que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que liberte, olha, vai ser a palavra na sua vida que vai fazer a diferença. É a palavra de Deus. E sem essa palavra não há esperança para você. Nós olhamos para o mundo hoje e vemos uma desesperança total. Às vezes nós ficamos desesperançosos. Mas olha, você está precisando de esperança? Você só pode encontrar na palavra de Deus. Ela pode te dar esperança talvez para situações que você já desistiu, que você acha impossível. Porque Deus fala assim: olha, para o homem é impossível, mas para mim não há impossíveis. Mas através da palavra dele. E nós precisamos nos prevenir para que esses entretenimentos, para que esse comércio da fé não tome conta da palavra, não tome o lugar da palavra de Deus. Não é preciso buscar as novidades do mercado da fé, meus queridos. Não precisa ficar correndo atrás disso. Porque é a palavra que liberta. É a palavra. E essa palavra, ela é tão importante e especial assim na vida do homem. Porque ela é a revelação do próprio Deus, de Cristo. O Logos. A palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele fala comigo e com você através da palavra dEle. E não adianta a gente apenas ser ouvintes, mas nós devemos ouvir e se apropriar dessa palavra. A Bíblia, ela é um banquete muito rico e é variado. Você, em qualquer situação que você estiver vivendo, você vai encontrar refúgio, você vai encontrar conselho, você vai encontrar esperança, escape na palavra. Muitas vezes nós corremos, queremos buscar isso na palavra do homem, queremos encontrar isso no homem. Não, é na palavra de Deus. É ela que te dá as orientações, é ela que te orienta em tudo. Ah, eu não acredito. É só você conhecer. É só você conhecer a palavra. Muitas vezes nós não acreditamos porque não conhecemos, ou porque simplesmente ouvimos. Olha, nela nós temos tudo que nós precisamos para conhecer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Tudo. Tudo. Para viver santo. Mas Paulo também diz que essa igreja, além de tudo isso que a gente falou, de apreciar a palavra, de se apropriar, ela aplicou a palavra. Não basta a palavra ser apenas um conhecimento, nós precisamos aplicá-la. Olha, a palavra de Deus, ela foi eficaz na vida ali dos Tessalonicenses, porque eles aplicaram no seu dia a dia, no seu proceder, no seu falar, no seu agir. Houve a aplicação da palavra e a palavra gerou mudança. E a palavra gerou transformação de vida. Sem a aplicação da palavra, não há transformação. Se eu não viver a palavra, não há transformação de vida. Não adianta eu correr atrás de transformação
dizer: eu não consigo, eu não tenho forças, não dá, não é possível. Claro que não é. Se não aplicar a palavra, não é possível, não vai ter força, não vai conseguir. Mas se você aplicar a palavra, meu querido, tudo você pode naquele que te fortalece. O pecado não é páreo para a aplicação da palavra. Não há pecado que resista quando você vive a palavra, quando você aplica a palavra. Porque se a gente for correr com a nossa própria força, não dá mesmo. Não vai ter força, não vai conseguir resistir. Mas é a palavra de Cristo em vós que vai te fazer forte para vencer as ciladas do inimigo, para vencer o pecado. É a palavra que vai te capacitar a escolher Deus. Mas muitas vezes nós preferimos ficar com essa desculpa de não consegue, não é possível, para podermos continuar a viver uma vida errante. Porque quando a gente começa a aplicar a palavra, porque quando a gente vive a palavra, a gente vive santidade, a gente vive uma vida santa. Aí os prazeres do mundo é deixado de lado. Mas muitas vezes nós estamos tão agarrados nas coisas do mundo que nós preferimos não aplicar essa palavra, não viver essa palavra, porque a gente não quer deixar, a gente ainda está amarrado, ainda estamos com as ligaduras da impiedade. Olha, o Senhor quer, através da palavra dele, te fazer livre, te fazer santo, e uma vida e um viver santo. Não é te fazer santo agora e só, mas um viver santo. E é possível através da palavra. Se nós aplicarmos a palavra, é possível sim viver uma vida separada, livre do pecado. Só não acredita quem nunca aplicou a palavra, quem nunca viveu. Porque quem já viveu a palavra de Deus sabe que é possível. Que é Jesus em nós, nos fortalecendo, nos capacitando. Olha, na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos serve as mais finas iguarias, e nenhum banquete servido pelo mundo supera as iguarias que Deus nos dá através da sua palavra. Mas tem muita gente passando fome, tem muita gente desnutrida, porque não tem se alimentado dessas finas iguarias, porque tem trocado essa palavra por alimentos passageiros, por alimentos que não nos levam realmente a viver aquele propósito, aquilo que Deus tem, a vida abundante que Deus tem para as nossas vidas. Nós ouvimos no domingo passado o pastor falando. A palavra de Deus, ela não vem só nos dar promessas, mas ela vem nos ensinar como agir para receber essas promessas. E muitas vezes ela confronta o nosso eu, o nosso pecado, o nosso orgulho, e isso muitas vezes nos faz achar dura demais e querer deixá-la, desistir. Isso aconteceu quando o próprio Jesus estava aqui, como nós ouvimos no domingo passado, em que alguns discípulos começaram a queixá-lo porque acharam a palavra dele dura. Mas aqueles que estavam ali realmente conheciam, né? Fez a pergunta, e acho que é o que está aí no boletim também: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida. Você pode correr para todo lugar, você pode buscar em todo lugar, mas o único lugar que tem palavra de vida é em Jesus. A única palavra viva e eficaz, inerrante, infalível, é a palavra de Deus. E se eu
viver as promessas de Deus para a minha vida, eu tenho que viver a palavra dele. Tem muita gente que diz que quem tem promessa não morre. Eu tenho meus questionamentos. Porque se eu escolho não viver a palavra de Deus, eu não vou viver as promessas dele. Será que ele vai me deixar viver 1000 anos até eu realmente falar, não, agora eu vou viver para ter as promessas? Mas eu creio que aquele que está dentro da vontade de Deus não morre se tem promessas. Porque às vezes a pessoa está lá no mundo, vivendo longe de Deus, apostatando a fé, mas assim, eu posso fazer o que eu quiser que eu não vou morrer, porque eu tenho promessa. Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E se você tem compromisso com Ele, olha, Ele é fiel. Essa palavra é fiel. A gente vê aqui todas as promessas, desde aqui do Velho Testamento, mas antes de cada promessa proferida pelo Senhor, Ele diz: se vocês voltarem, se vocês forem fiéis, se vocês cumprirem, se vocês obedecerem, aí sim eu farei. Olha a palavra de Deus. É ela que vai nos capacitar a viver o cristianismo genuíno. É a palavra de Deus que vai te fazer ser um cristão genuíno. E por mais que nós tentemos resistir, podemos até resistir até o fim a essa palavra e obedecer. Mas nós vamos entender um dia que não havia outro caminho. Porque o caminho é Jesus Cristo, a palavra. E Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a palavra, é Jesus em nós. Viver a palavra é viver como Jesus viveu, é ter Jesus resplandecendo nas nossas vidas. Olha, nós precisamos viver, aplicar a palavra de Deus. Qualquer um de nós que estamos aqui hoje, nós precisamos entender uma coisa: é possível, se nós aplicarmos a palavra, viver separado, viver longe das drogas, viver longe da prostituição, viver longe dos prazeres do mundo, viver longe da mentira, viver longe de tudo aquilo que o mundo oferece e coloca diante de nós como normal. Mas a palavra de Deus nos capacita a viver distante disso, ainda que estejamos vivendo num mundo envolto dessas coisas. Ainda que a palavra do homem esteja em crise, a palavra de Deus não pode ser comparada à palavra do homem. E se Deus diz que pela palavra Ele pode libertar, é porque é verdade. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei que libertação na sua vida você precisa. Eu não sei se você precisa de cura, de restauração, de nascer de novo. Mas uma coisa eu posso te dizer: é possível pela palavra. E não há outro caminho. Não há. E mais uma vez eu pergunto: como tem sido o seu alimento? Como você tem se alimentado dessa palavra? Você tem almejado essa palavra? Você tem deixado, às vezes, de fazer alguma coisa para poder ler, meditar, buscar essa palavra? Para estudar? Para conhecê-la? A palavra de Deus nunca deixou de se cumprir na vida daqueles que a praticam, que a obedecem. Nós precisamos amar a palavra de Deus. E amar nos leva a obedecer. Eu amo a palavra de Deus, mas eu não consigo obedecer. Então, é porque na realidade você não ama. Feche seus olhos.
Deus nunca deixou de se cumprir na vida daqueles que a têm em seus corações, que a apreciam, que almejam por ela, que se apropriam dela e que a aplicam no seu viver diário, que a obedecem. Como você tem recebido a palavra de Deus? Você tem sido apenas ouvinte da palavra? Quais efeitos a palavra de Deus tem realizado na sua vida? Olha, o salmista já dizia: a tua palavra escondi para não pecar contra ti. Não tem como viver viver sem pecado se a palavra não estiver dentro do meu coração, se ela não for prática na minha vida. Às vezes o jovem fala assim: é muito difícil viver uma vida separada aqui nesse mundo, um mundo de tantos atrativos. Mas lá nos Salmos também a gente vê o salmista dizendo: como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então é possível. Coloque-se de pé. Continue com seus olhos fechados. Continue pensando nessa palavra. Você ouve a palavra de Deus. Com frequência. Você que é membro dessa igreja, eu posso falar com convicção. Você tem ouvido a genuína palavra de Deus. Que efeito ela tem feito na sua vida? Tem gerado mudança? Tem gerado transformação? Porque se não tiver, não tem nada de errado com a palavra. Mas em como nós temos recebido. A palavra ela não pode ser apenas ouvida. Ela tem que ser interiorizada. Ela tem que ser vivida. Palavra de Deus, palavra que tem poder para curar, poder para transformar, poder para libertar. Nada que você possa pensar aí que é impossível, não é, se você viver a palavra. Coloque a sua vida diante dele. Fala: Senhor, como eu tenho visto a tua palavra? Pense nisso, Lord. O que ela tem causado na sua vida? Mas eu posso te dizer, não tem outro lugar que você vá, a não ser Jesus Cristo, para que você encontre a palavra genuína, infalível, fiel. É uma palavra que transforma. É uma palavra que capacita. É uma palavra que nos faz pessoas melhores, que nos aproxima de Deus. É na prática da palavra que nós vamos agradar a Deus. Se quiser integridade, se você quiser vir até o altar, de repente essa palavra ainda não tem ainda a importância que ela deveria ter na sua vida. Talvez você ainda não almeja como você deveria almejar. E a palavra de Deus diz que é do Senhor tanto querer quanto efetuar. Glória a Deus. E se ainda não há esse querer, clame a Ele
esse ansiar pela palavra dele na sua vida. A palavra dele vai estar sempre posta à nossa frente como um banquete, como as mais preciosas iguarias, mas só vai se alimentar aquele que pagar para se alimentar, para comer. Enquanto for apenas teoria, enquanto for apenas som, não vai mudar. Precisamos, como aquele crentes ali de Tessalônica, acolher essa palavra, ouvi-la com o coração, praticá-la, interiorizá-la, ansiar por ela, almejar por ela, porque é ela que vai nos libertar. Ela tem poder, ela tem poder para libertar, para curar, para transformar e para nos manter puros, santos, separados. Que tenham oportunidade
Não queremos tudo, não queremos, eu quero a vida eterna, queremos a vida eterna. E para chegar lá, nós entendemos, é preciso aplicar a tua palavra. Nos ensina como aplicá-la em todos os setores das nossas vidas, nesta casa, sim, Senhor, nesta igreja de tua, nos ensina a aplicar a tua palavra, e o que não é da tua palavra, Senhor, o Senhor faz de nós, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, nos sustenta. A tua palavra, Senhor, é essa comida que a qual ninguém aqui pode ficar sem. E nós precisamos dessa comida. E mais uma vez, aos que se encontram aqui na frente, sejam eles, Senhor, agora alimentados diariamente através da tua palavra. E a pratiquem, Senhor, porque só haverá benefícios àqueles que de fato praticam a tua palavra. Nós cremos, nós tomamos posse da tua palavra nesta noite. Mais uma vez, muito obrigado, porque o Senhor falou.